professor, obrigado novamente. E eu queria já iniciar perguntando assim, o que você viu no consultório, cara, que despertou o seu interesse aí para estudar esse tema? Bom, primeiro, Marcel, agradecer o convite, cara. E para mim é um prazer sempre poder estar com você, trocar ideias com você, porque eu sei que você é uma pessoa que tem uma mente inquieta, e eu acho que a gente compartilha disso quando o assunto é osteopatia, né? Então a gente está sempre buscando e sempre incomodado, né? Esse é aquele incômodo que leva a gente para frente, né? E eu apresentei num congresso do IDOT em 2017, em Maringá, um tema, o eixo cérebro-intestino, né? Então, eu já tinha interesse desde desse momento aí. E a partir do momento que eu fui estudando mais, eu fui ficando cada vez mais curioso e cada vez mais instigado em entender como que essa relação poderia afetar todos os outros sistemas, né? Hoje a gente sabe que o dito eixo intestino-cérebro é uma visão muito simplista. Hoje a gente fala primeiro, eixo microbiota, intestino, cérebro, depois microbiota, intestino, sistema respiratório, microbiota, intestino, sistema renal, e por aí vai. Sistema cardiovascular, sistema hepático, sistema geniturinário. Então, você tem uma correlação muito grande do sistema intestino, microbiota, com todos os outros sistemas orgânicos, e não somente a ligação com o sistema nervoso central. E a partir desse momento, então, a gente foi percebendo, bom, se ele tem ligação com outros sistemas, então é possível que ele também produza os benefícios, mas também pode estar relacionado com doenças desses sistemas, né? E o osteopata, ele é uma categoria de profissionais inquietos que tem sempre a curiosidade de saber o que é que veio antes, né? Você tem uma doença, mas o que é que veio antes? Quais são os fatores que culminaram no desenvolvimento da doença? Então, esse o que veio antes, eu fui percebendo, fui me deparando, e à medida que os estudos também foram avançando, que passava muito pela questão do eixo intestino. E com isso, as doenças crônicas puderam ser melhor entendidas a partir do momento em que essa relação intestino-microbiota com determinado sistema foi mais bem compreendida. Porque existe uma coisa em comum a todas as doenças crônicas que têm relação com o eixo intestinal, que é o que eles chamam de inflamação de baixo grau. Então, se o sistema intestinal microbiótico não funciona bem, tem as suas disfunções, né? O corpo se inflama. Existem marcadores inflamatórios que demonstram que existe uma inflamação sistêmica, por isso chamada inflamação de baixo grau. E essa inflamação, ela é subclínica, a pessoa não tem nada assim muito específico que mostre aquilo. Até que ele começa a descompensar algum sistema. Até que ele começa a ter um problema, uma sinusite de repetição, até que ele começa a ter um problema de pele de repetição, até que ele começa a ter uma síndrome metabólica com diabetes, ou seja, as doenças crônicas. E as doenças crônicas, Marcelo, são um grande desafio da medicina e de todos os profissionais da saúde. São as doenças crônicas, porque elas são multifatoriais, né? E envolve também os aspectos epigenéticos e relacionais. Isso tudo dificulta muito o manejo das doenças crônicas. E aí eu vi um viés. O que tem em comum de todas as doenças crônicas é a inflamação de baixo grau. E o que tem de comum dos quadros de inflamação de baixo grau é a disfunção da microbiota intestinal. Então, eu falei, se eu sou um osteopata, eu tenho interesse pela origem, pela causa da doença, então não vai ter como eu me furtar de entender por que a pessoa se tornou hipertensa, por que a pessoa ela tem uma psoríase, por que a pessoa tem uma sinusite, uma infecção de urina de repetição, ou seja, ao invés de tratar somente esses sistemas, né, tentar abordar
os fatores que antecederam essa doença, que são as doenças crônicas, que são as mais difíceis, como eu falei. Então, isso foi a grande razão, né? Esse desejo instigado, né, de procurar sistemas que falharam antes do aparecimento de uma doença crônica. E eu me deparei com o intestino e a microbiota. Pô, que interessante, cara. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de ser orientado por você na minha tese de DO, na minha defesa de DO, a gente resvalou um pouco nesse tema, na inflamação de baixo grau e no eixo cérebro-intestino em pacientes com Parkinson, né, fazendo uma avaliação do sistema nervoso autônomo. E naquela época a gente percebeu que a ciência estava engatinhando para esse tema. Eu não sei se você lembra disso, que era difícil achar artigo. A gente fritou os neurônios ali na hora da discussão, porque tinha muito pouco pesquisa na época para a gente discutir os dados que a gente tinha encontrado, né? E hoje, assim, eu sei que você é até por isso escolhi você ser o meu orientador, você é um cara que estuda muito. Você tem percebido a ciência, de forma geral, buscar também o conhecimento nesse sentido, dessas observações clínicas, para outras doenças, igual você citou, né? Eu falei do Parkinson, mas você falou da psoríase, né? E como que você tem enxergado a disbiose, assim, e como que a ciência tem tratado esse tema? Cara, preciso contextualizar um fato histórico, tá? Desde o projeto Genoma Humano, o projeto Genoma Humano ele começou em 1990 e finalizou em 2003. Quando chegou no ano 2000, eles já anunciaram que o sequenciamento genético humano tinha sido decifrado, isso em 2000. E a partir daí, eu tenho uma parte do discurso do presidente americano naquela ocasião, que eles investiram mais de $1 bilhão nesse projeto. E ele fazendo um discurso, e no discurso ele dizia assim, olha, descobrimos como funciona a mente de Deus, porque agora nós sabemos como Deus pensa. Em outras palavras, né, ele diz assim, nós descobrimos como a mente de Deus funciona, e em pouquíssimo tempo as doenças mais difíceis serão curadas. Os nossos filhos, os nossos netos não vão nem conhecer as doenças que nós temos hoje. Cara, ele subiu o tom desse tanto. Isso em 2000, cara. Ele falou de Alzheimer, de Parkinson, de diabetes. Nós estamos em 2026, cara, e o Alzheimer, o Parkinson e o diabetes... Tá tudo aí, né? Continua tudo aí. Você entendeu? Só que nesse meio tempo, isso começou a incomodá-los. Falou, por que a gente não descobre? Por que a gente não muda o curso dessa história, né? E aí, então, levantou-se a lebre de que os micro-organismos, pela quantidade e variedade que existe no nosso corpo, poderia ter uma influência nisso, né? Porque, assim, se nós temos 30 trilhões de células no corpo humano, nós temos 110 trilhões de bactérias, cara. 30 trilhões para 110 trilhões, ou seja, nós temos muito mais bactérias do que células no corpo. Isso aí deve ter alguma importância, deve ter algum significado, isso não está aí de bobeira, né? E aí, então, em 2007, eles criaram um projeto Microbioma Humano, que perdurou até 2016, para estudar toda essa dinâmica, cara. E aí descobrindo, por exemplo, o projeto Genoma identificou 24 mil genes humanos. O projeto Microbioma estima que a carga genética dos micro-organismos passa de 8 milhões. Então, nós temos 24 mil genes humanos, contra 8 bilhões de genes, 8 milhões de genes microbianos. Quer dizer,
Alguma importância tem que ter. E aí, o que aconteceu? A partir de 2015, a partir de 2016, principalmente, quando terminou o projeto Microbioma, cara, explodiu. O número de artigos, o número de pesquisas explodiram. E é muito recente. Então, muita coisa ainda não se sabe. Muita coisa já se sabe, mas a grande maioria ainda não se conhece. E a quantidade de estudos, cara, hoje em dia, de microbioma e microbiota e disbiose, que é esse desequilíbrio, é gigante. A proporção, eu tenho o gráfico que mostra um crescimento em poucos anos ascendente total. Então, a ciência está se interessando muito por isso. E aí, o que acontece? Estudos estão cada vez mais relacionando microbiota com problemas neurodegenerativos, Parkinson, Alzheimer, microbiota com problemas cardiovasculares, com diabetes, ou seja, com as doenças crônicas, como eu comentei. E ainda tem muito para se descobrir. Mas, de alguma forma, agora nós já entendemos alguns mecanismos que ligam a microbiota, o seu desequilíbrio com as doenças, o que tem em comum e o que é que pode ser feito, tanto da terapêutica do ponto de vista médico, e aí eu estou entrando com uma certa ousadia de colocar assim, não, o osteopata também tem que entrar nisso, cara. Por quê? Porque existem sistemas fisiopatológicos com os quais o osteopata lida. Então, se o osteopata conseguir entrar para dar a sua contribuição, eu acredito de verdade que a gente pode contribuir para a mudança no curso da história dessas doenças. Entendeu? E é o que eu tenho visto na minha prática clínica do dia a dia. Situações que estavam cronicamente estavam enterradas, a partir da abordagem osteopática e de uma avaliação bem direcionada, o caso desenrolou. E houve um salto de qualidade na evolução dessas pessoas. Então, o contexto é esse, cara. Desde o término do projeto Microbioma Humano para cá, que foi em 2016, 2017, quando terminou, há uma explosão do conhecimento científico, porque é um campo ainda gigantesco de desconhecimento. Essa foi o boom que aconteceu. E, professor, na clínica, assim, como que você observa, na clínica osteopática, mas também pensando em fisiopatologia, né? Como que você observa, quais são as características do paciente que tem disbiose, né? O que é uma disbiose, quais são as características clínicas que você observa no paciente em si? Se você puder falar um pouco para nós. Bom, primeiro é assim, a disbiose ela é caracterizada por ser um fenômeno local, tá? De causas multissistêmicas e consequências multifatoriais, só para você ter uma ideia. Então, por definição, é um desequilíbrio do universo bacteriano. Nós temos as bactérias que são as bactérias simbióticas, as comensais e as patobióticas, ou seja, aquelas que são benéficas para o organismo, elas têm funções biológicas ainda a se descobrir cada vez mais. Tem as comensais, que são um tipo de intermediária, e as patogênicas, que, entre outras coisas, ela produz citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas acionam o sistema imunológico, e aí, então, o sistema imunológico fica totalmente ligado. Se tem um predomínio das bactérias com perfil pró-inflamatório, você vai gerar uma resposta imunológica que vai ativar todo o sistema de interleucinas, que vai produzir uma inflamação sistêmica. Por quê? Porque predominou um tipo de bactéria que tem esse perfil, ou seja, ela é pró-inflamatória. Só que, assim, nós não podemos entender que, então, a pró-inflamatória ela é ruim. Não, nós precisamos da inflamação, porque a inflamação aciona o sistema imunológico, e o sistema imunológico vem para nos proteger. O problema existe quando passa a existir um desequilíbrio entre as anti-inflamatórias,
as comensais, as que produzem metabólitos, vitaminas, hormônios. Hoje a gente sabe que as bactérias produzem hormônios, cara. Produz vitamina. A bactéria produz isso. Quando a gente achava que isso era só uma coisa de células endócrinas. Né? E quando esse equilíbrio se perde, o corpo automaticamente entra num processo de inflamação de baixo grau, e isso repercute nos diversos sistemas de forma aleatória ou previsível. Tá? Isso depende um pouco. O que o paciente disbiótico apresenta? Né? Distúrbios gastrointestinais. Né? Então, nós podemos falar em características clínicas do sistema gastrointestinal, do tipo constipação ou diarreia, distensão abdominal, dor abdominal, digestibilidade ruim, tá? Baixa mobilidade do trato gastrointestinal, desautonomia, que é onde a gente entra como parte do tratamento, ou seja, alterações de sono, e aí vem características mais sistêmicas. Então, por exemplo, a pessoa que está com alteração de sono, alteração de humor, infecções de repetição, dores crônicas do tipo fibromialgica, que hoje a gente entende que boa parte disso vem da disbiose. Então, você tem tantos sintomas que envolvem o sistema digestivo ou digestório, tá? Quanto sintomas que estão relacionados aos sistemas que estão sendo afetados pela inflamação de baixo grau. Então, é sempre muito importante na avaliação uma anamnese bem detalhada, ou seja, o que são sintomas gastrointestinais, o que são sintomas extraintestinais, vamos chamar assim. Por quê? Porque boa parte das vezes nós vamos encontrar correlação entre sintomas intestinais e extraintestinais, que estão relacionados com a disbiose. Então, basicamente, a identificação não é difícil. O difícil é fechar o diagnóstico. Isso não só para o osteopata, mas a própria classe médica, tá? Porque são pedidos vários exames, e alguns exames, eles são de baixa especificidade. Só para você ter uma ideia, cara, a microbiota, ela é como a impressão digital de cada pessoa. Ninguém tem 2 microbiotas iguais na sua composição. Ninguém. Uhum. Então, isso é muito difícil estabelecer valores padrão das bactérias. Por quê? Porque as bactérias, elas mudam como identidade própria de cada pessoa, decorrente de como aquela microbiota se desenvolveu. E esse desenvolvimento acontece desde da vida intrauterina, no parto, se o tipo de parto é importante, se foi amamentado ou não é importante, e ele vai até os 2 anos de idade, ele vai criando um padrão de microbiota, que nunca vai ter duas igual, duas pessoas com o mesmo padrão microbiano. E isso é que dificulta um tanto, cara. Se a gente faz um exame de sequenciamento genético, é um exame caro, ele demonstra direitinho qual a porcentagem de cada grupo de bactérias que existe, tá? Agora, será que esse identifica uma patologia ou é o padrão normal dele? Entendeu? Por quê? Porque não tem um parâmetro para comparar. Existe um parâmetro meio global, olha, essa bactéria é de perfil inflamatório, se ela está aumentada, é possível que ela esteja inflamada. Mas espera aí, isso não pode ser uma característica daquela pessoa? Então tem essa dificuldade, tá? Mas existem alguns exames coprológicos funcionais, né, que identificam a presença de inflamação, a presença de uma proteína que indica se está havendo hiperpermeabilidade intestinal, que é o chamado leak gut, que é onde, quando a parede intestinal, os poros se abrem por uma questão disfuncional e começa a entrar conteúdo da luz intestinal, começam a atravessar a barreira intestinal e ganha corrente sanguínea. E nessa translocação, aciona o sistema imunológico, citocina inflamatória para tudo quanto é lado, inflamação de baixo grau, e aí consequências das mais variadas. Então, de forma geral, cara, clinicamente falando, a gente tem
sinais e sintomas do sistema gastrointestinal e sinais e sintomas extraintestinais, ou seja, relacionado com o sistema que está sofrendo mais com aquela disbiose. Interessante. O Sandro comentou aqui se, né, colocando com uma pergunta, né, se a síndrome do intestino irritável, por exemplo, pode estar caminhando junto e a doença de Crohn também, por exemplo. Uhum. Dentro das patologias crônicas do intestino, especificamente, relacionadas com a disbiose, existe um grupo de 3 doenças que são conhecidas como DII, doenças inflamatórias intestinais. Dentro desse grupo DII, existem essas 3 doenças. A síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa. Então, são 3 doenças que são doenças inflamatórias intestinais que estão diretamente relacionadas com a disbiose. Pô, que bacana, cara. Muito legal isso. E na prática clínica você deve estar observando muito paciente com dor crônica que deve ter já a disbiose relacionada. Como que você tem investigado? O que você tem encontrado? Talvez não tenha um padrão também, né? O que você tem encontrado de disfunções osteopáticas nesses pacientes crônicos que têm a neuroinflamação de base, a disbiose e essas questões relacionadas? Também, mais uma vez, a gente pode comentar, isso é muito. Eu acho que essa é o cerne da questão. A gente pode comentar disfunções do sistema digestivo, disfunções dos sistemas que têm controle sobre o sistema digestivo. E aí, então, entra no sistema nervoso. Tá? Então, vamos pensar no sistema digestivo primeiro. Uma das razões, das causas relacionadas com as disbioses, cara, vamos pensar em causa para a gente pensar em intervenção. Uma das causas é a dieta ruim. Tá? A dieta ruim é aquela chamada dieta ocidental, onde existe muito alimento processado, né? Muito açúcares. A gente costuma dizer o quanto você descasca no seu alimento e a relação entre o que você descasca e o que você desembala e destampa para comer, mostra mais ou menos o padrão da sua alimentação. Uma dieta mais ocidental, mais destampa e desembala, né? E mais descasca, cozinha e tal, é a dieta mediterrânea. Leguminosas, castanhas, verdura, enfim. A dieta chamada mais mediterrânea. Então, esse é um primeiro aspecto. Você tem que passar, como osteopata, a informação para o paciente. Você não vai sugerir cardápio, porque você não tem a competência total para isso. Mas você tem que orientar a pessoa que a dieta tem uma relação com isso. Depois, cara, quando o indivíduo começa a desenvolver a disbiose, uma das características é a hipomobilidade do trato gastrointestinal. Uhum. O fluxo, o trânsito do alimento desde a boca até a eliminação fica muito lento. Essa lentificação, por exemplo, vamos pegar no primeiro reservatório o estômago. Uma estase gástrica, uma hipomobilidade gástrica, altera o pH do estômago, que é predominantemente ácido. E essa acidez vai diminuindo, vai desenvolvendo uma hipocloridria. Quem comanda o estômago para produzir o ácido, no caso, pelas células parietais da mucosa gástrica para produzir o ácido, é o comando vagal. O vago. Então, o vago está relacionado tanto com a aceleração da motilidade quanto com a produção secretiva de elementos. Então, primeiro, só aí a gente já tem uma primeira chave do tratamento, tá?
a hipomobilidade do sistema digestivo pode estar sendo influenciado por uma desautonomia com baixo tônus vagal. Aí já tem uma primeira chave de tratamento. Tá? Outra coisa, a válvula cárdia, desculpe, a válvula gastroesofágica, né, a cárdia, ela é pH dependente. Se muda o pH do estômago, olha que interessante. Desculpa. Muda o pH do estômago, ela se torna insuficiente. Favorece o quê? Refluxo. Refluxo. Porque a válvula é pH dependente. Olha que interessante. Tanto a cárdia quanto a piloro são pH dependentes. Então, só aí eu já tenho o que fazer. Eu tenho que pensar na própria estrutura do estômago e tenho que pensar no comando autonômico. Esse é um ponto. Saindo do estômago, você tem o duodeno. Para mim, uma das principais vísceras no tratamento osteopático da desbiose é o duodeno. É a chave. É a chave. E o pior é que tem cirurgias de gastroplastia que isolam o duodeno. Aí é desbiose na certa. 83% é desbiose num tipo de cirurgia no bypass gástrico. 83% desenvolve desbiose. Mas vamos voltar. No duodeno, cara, o duodeno, olha que interessante. O duodeno recebe a bile, certo? Uhum. Recebe o suco pancreático. A bile tem lipases, o suco pancreático tem lipases, tem portanto, digere proteína. Desculpe, digere gordura. Tem proteases, que digere proteína. E tem maltases, que digere carboidrato. Tudo vindo pelo ducto pancreático no duodeno. Se o pâncreas e se o duodeno não funcionam bem, seja por alteração estrutural ou por comando neurológico, você já tem um problema de digestibilidade. O que é digestibilidade? É a fragmentação do alimento até partículas bem pequenas a ponto de ser absorvida. Então, o problema, Marcel, começa aí. A pouca digestibilidade. Então, os alimentos que deveriam, por exemplo, a proteína que deveria passar de proteína para peptídeo, de peptídeo para aminoácido livre, para um aminoácido ser absorvido, ela para em peptídeo. Então, onde dentro do intestino era para ter aminoácido livre, tem peptídeo. Ou seja, um fragmento maior. O que acontece se eu tenho fragmentos maiores de alimento, ou seja, mal digeridos, mal quebrados? Aquilo oferece o quê? Substrato para a bactéria. Sim. A bactéria então, começa a se proliferar porque tem uma abundância de substrato. Mas por quê? Porque não foi digerido, não foi quebrado para que pudesse ser absorvido. Então, a digestibilidade, por exemplo, da proteína começa no estômago. A do carboidrato começa na boca. Então, eu já tenho que ter uma noção de que a boca precisa funcionar bem, o estômago precisa funcionar bem, o duodeno, então, nem se fala. Por quê? Porque ele recebe as enzimas digestivas que vão fazer a digestão, ou seja, essa quebra em partículas menores, tanto do lipídio, quanto da proteína, quanto do carboidrato. Quando essas partículas entram no intestino delgado, mal digeridas, elas servem de substrato para bactérias. As bactérias começam a se proliferar, começam a produzir gases, e aí, então, você tem, por exemplo, a distensibilidade aumentada, lentificada e dolorida. Tá? Do delgado, ele vai para o intestino grosso. Tá? No intestino grosso é que mora a grande maioria das bactérias. A grande maioria das bactérias, elas residem no intestino grosso. As bactérias, principalmente anaeróbicas, que já fermentam esses alimentos. Quando chega no grosso mal digerida, ele começa a fermentar no grosso também. Então, aí chega uma hora que eu tenho uma desbiose, que ela pode ser gástrica, que a gente chama do tipo 1, ou intestinal, que a gente chama do tipo 2, ou colônica, que a gente chama de tipo 3. Então, se a gente pensar do ponto de vista osteopático, eu tenho que pensar em algumas situações. Primeiro, eu tenho hipomobilidade no trânsito. Eu posso, como osteopata, estimular a mobilidade do trânsito? Posso. Através do quê? Ação direta sobre as vísceras e ação sobre o sistema nervoso autônomo, que só isso já dá também um bom bate-papo.
Outra coisa que vai aparecer é a má digestão, consequentemente. Então, o paciente com desbiose, ele digere mal, ele é mal nutrido e ele é inflamado. Ou seja, essa tríade contribui tanto para doenças intestinais quanto para doenças nos sistemas vizinhos. E o grande desafio é a gente descobrir, então, se essa desbiose ela é gástrica, tem características próprias, clínicas. As que eu falei são generalistas, né? Tem a desbiose intestinal com características clínicas próprias e colônica com características clínicas próprias. A partir disso, entender se quem está causando maior oferecimento de substrato para as bactérias, se é gordura, se é proteína ou se é carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato ele é digerido na boca e no delgado. A proteína é na boca, no delgado e no cólon. Entendeu? O lipídio, principalmente no delgado, na porção proximal do delgado, que é o duodeno. E continua no delgado. Ou seja, a partir desse momento, eu posso direcionar as minhas ações, seja para o estômago, seja para o duodeno, seja para a boca, seja para o intestino, ou seja para os colos, tentando identificar qual é a zona de desbiose que tem essa predominância. Para isso, eu preciso conhecer as características clínicas, quando ela é gástrica, quando ela é colônica e quando ela é intestinal. E isso demandaria um tempo maior para a gente ficar falando de cada uma, mas o princípio seria esse. E eu vou te dar uma informação também maior, cara, que vai ajudar até as pessoas a entenderem hoje, a partir de agora, uma situação. O cólon ascendente, que é onde o cólon, o intestino grosso, como um todo, ele é o centro das ações da microbiota principal. O cólon ascendente está relacionado com as bactérias que fermentam, que digerem carboidratos. O cólon ascendente. O cólon descendente está relacionado com as bactérias que digerem proteína. Então, se você tem uma disfunção de cólon ascendente, você já tem que pensar que alguma coisa na digestibilidade dos carboidratos não está legal. Deu para entender? Entendi. Se você tem uma disfunção de cólon descendente, a gente tem testes para identificar isso, e mesmo sensibilidade, né? Eu pressiono o cólon ascendente e ele não dói, pressiono o descendente e ele dói, e ele está tenso, já são elementos diagnósticos. Osteopático, né? Se eu tenho uma disfunção de cólon descendente, eu posso pensar que a digestibilidade das proteínas não está legal. E aí, se não está legal a digestibilidade das proteínas, eu penso em quem? Eu penso no estômago, porque é lá que digere proteína, que começa a digestão na proteína, porque lá tem a enzima pepsina, que precisa de um meio ácido para ser ativada. Você tem o pepsinogênio, que no meio ácido converte em pepsina, e a pepsina digere a proteína. Então, se eu tenho, por exemplo, uma característica de desbiose colônica proteolítica ou putrefativa, é essa do cólon descendente. Eu penso no cólon descendente, penso no duodeno e penso no estômago. Só aí eu já tenho chaves de tratamentos assim preciosas para começar a mudar essa história. Esse é um ponto. O outro ponto é o sistema nervoso, dei alguns exemplos. O outro ponto é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, a gente pensa assim, ó, o simpático, ele ativa, ele é o sistema de luta e fuga, né? Então, para o sistema digestivo, ele tem um efeito inibitório. E o parasimpático, para o sistema digestivo, de uma forma geral, ele tem um efeito estimulatório. Então, por exemplo, a motilidade, ela é muito mais parasimpática do que simpática. Então, se eu tenho um indivíduo constipado, com alterações de motilidade, com dores, com fermentação e tal, eu posso tentar identificar, primeiro, se ele tem uma desautonomia, ou seja, se ele tem um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. A melhor maneira que eu encontro para fazer isso é através da variabilidade da frequência cardíaca, né? Nós colocamos um cardiofrequencímetro e
analisamos por um aplicativo já validado qual é a variabilidade da frequência cardíaca dele, que indica se ele tem um tônus vagal adequado ou muito baixo. Se eu identifico que aquela pessoa tem um tônus vagal muito baixo, eu já começo a fazer uma correlação aqui, olha, então ele também tem essa hipomobilidade do trato, pode estar relacionado com esse tônus vagal baixo. Entendeu? Aí eu preciso diferenciar assim, bom, então vamos estimular o parasimpático. Mas aí eu posso pensar assim, não, mas será que é o parasimpático que está baixo ou ele está baixo porque o simpático está alto? Deu para entender? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar de testes clínicos que vão me indicar, olha, o tônus está baixo porque o vago está baixo, a atividade vagal está baixa. O teste clínico me mostra isso. Segunda situação, o tônus vagal está baixo, mas aí num teste clínico eu identifiquei que o simpático está alto, por exemplo, num segmento facilitado. O segmento facilitado é um dos elementos que causa inibição do sistema digestivo. Tem que tratar o segmento facilitado, seja na vértebra, seja no gânglio, seja na própria víscera. Então, identificado uma desautonomia, segundo passo é hipotonia vagal própria, ou essa hipotonia vagal é por hipertonia simpática, né? Identificado isso, aí, com testes clínicos osteopáticos, identificado isso, se eu chego à conclusão que é o vago que está funcionando mal, funcionando baixo, o trabalho seria o quê? Técnica de estimulação vagal. Se eu concluo que é o simpático que está alto, o trabalho é inibição das vias simpáticas. Então, no mesmo paciente, eu posso trabalhar facilitando a via parasimpática e inibindo a via simpática. Tudo com técnicas osteopáticas, trabalho osteopático puro, raiz. Aí eu posso perguntar assim, cara, será que funcionou? Será que eu não estou viajando? E funcionou, o que eu faço, cara? Vou lá e faço a aferição novamente da variabilidade. Perfeito. Mudou a variabilidade? Tônus vagal, foi lá para cima? Estou no caminho certo. Tônus vagal não alterou? Vamos começar de novo. Você já faz imediatamente após a sessão? Eu faço imediatamente após a sessão e faço mais. Às vezes, a minha inquietação me obriga a fazer uma coisa, cara. Eu desconfio de duas regiões que possam estar ou precisando de uma inibição ou de uma estimulação. Eu faço uma de estimulação e meço. Vejo o quanto aquilo afetou o vago. Faço uma de estimulação e meço também. Vejo o quanto aquilo afetou o vago. E aí eu posso supor que fala assim, olha, para aquela pessoa, tal região, tal técnica, tal região e tal grupo de técnica vai funcionar melhor do que a outra. Ao invés de falar assim, essa técnica aqui, eu cansei um pouco disso, cara, já tenho cabelo branco. Essa técnica aqui aumenta o simpático, essa técnica aqui diminui o simpático, aumenta para... Ok, você tem como verificar isso, cara? Não, a gente aprende que aumenta, a gente aprende que diminui. Ok, mas está acontecendo isso no seu paciente? Porque o sistema nervoso ele não é linear, cara. Você raciocina 2 mais 2, você vai lá, dá 8. Entendeu? Então, ele não é um sistema linear. Então, eu preciso ter um instrumento, seja clínico, seja de aferição, que me indica se eu estou indo no caminho certo, cara. Porque você não tem tempo a perder, seu paciente menos ainda. Seu paciente está em sofrimento. Então, eu espero ter respondido, desculpe se eu me alonguei, abordagens específicas sobre as vísceras, chave, considerando o padrão de digestibilidade de cada um, quem digere uma coisa, quem digere outra. Tá? Então, a gente precisa conhecer de fisiologia digestiva. E sistema nervoso autônomo. Existe uma desautonomia? Se ela existe, esse tônus vagal baixo, está correlacionado. Disbiose é tônus vagal baixo, cara. Agora, o vago está baixo porque ele está baixo, ou ele está baixo porque o simpático está bloqueando, né? E aí o tratamento muda. Técnicas específicas para aumentar o vago, técnicas específicas para diminuir
o simpático, e o contrário, né? Se a pessoa está se esvaindo em diarreia, cara, eu preciso diminuir o vago e preciso aumentar o simpático. Uhum. Você entendeu? E aí, mas aonde? Aonde eu faço isso? Aí vem os testes específicos, diferenciais, que me direcionam para as regiões a serem trabalhadas. Então, trabalho das vísceras-chave. O que você perguntar, mas o que você faz em poucas palavras? Atuo sobre as vísceras-chave, atuo sobre o sistema nervoso autônomo e meço o sistema nervoso autônomo. Mediu, mudou o sistema nervoso autônomo, estou no caminho certo. Se o paciente chegar com desbiose, com o sistema nervoso autônomo normalizado, coisa que eu nunca vi, só dando um exemplo, eu não tenho o que fazer no sistema nervoso autônomo. Talvez eu vou estar em maus lençóis. Vou ter que rever esse caso e ver por onde eu vou entrar. Agora, a desautonomia já está descrita, inclusive, em estudos, né? A relação desbiose e desautonomia. A desbiose produz neurotoxicidade que, pelo nervo vago, chega no cérebro e desregula o centro controlador do sistema nervoso autônomo. Ele desregula, baixa o tônus vagal. Entendeu? Baixa o tônus vagal. Baixou o tônus vagal, aí, se não tiver uma intervenção, aí existem medicamentos que os médicos eles prescrevem. Então, existem GABAérgicos, né? Para aumentar o GABA, que é inibitório, para facilitar que o vago volte, para diminuir a atividade simpática e facilitar que o vago volte, né? Ou seja, tem vários recursos. Osteopaticamente falando, dessa forma, como de forma bem simplista, bem genérica aqui, eu comentei. Vísceras-chave, sistema nervoso autônomo. Isso é bacana que você entrou já na pergunta que eu ia fazer sobre a desbiose e as abordagens osteopáticas, e eu achei bem interessante, porque, assim, esse paciente que chega com desautonomia, ele tem um impacto muito grande. Eu sempre pensei dessa forma de trabalhar. Se esse paciente tem uma alteração sistêmica, independente da queixa que ele apresentou para você lá, e a desautonomia gerando uma alteração do sono, por exemplo, alteração até da absorção de substâncias importantes para aquele corpo funcionar, e a desbiose está muito relacionada com isso, o paciente, se você não cuidar dessa base primeiro, o paciente pode fazer o que for, o paciente não melhora. O paciente não melhora. Verdade. Você tem toda a razão. E tem um detalhe, por exemplo, a desbiose mexe no comportamento. Muito. Sabe como? Entre várias coisas que ainda não se conhece, mas eu posso citar um mecanismo que se conhece, que é o seguinte: quando as bactérias patogênicas, elas proliferam, porque tem o trânsito está lento, porque tem muito substrato energético. Principalmente as produtoras de metano, essas bactérias consomem vitamina B12, que tem direta relação com o funcionamento do sistema nervoso. Elas consomem ômega 3, que também tem efeito neuroprotetor, e consomem o triptofano. Consome o triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina. Ou seja, a desbiose, o micro-organismo está comendo o precursor da serotonina. Nós vamos ter menos serotonina, porque a grande maioria da serotonina do nosso organismo é produzida no sistema digestivo. Uhum. E aí, então, ele tem menos serotonina. A serotonina no sistema digestivo, ele atua para motilidade. Para isso que ela é produzida lá. Porque ela funciona para estimular o peristaltismo. Então, a própria bactéria começa a consumir triptofano, menos serotonina, menos peristaltismo, que lentifica o processo, e o humor, com a serotonina abaixo, começa a mudar sobre vários aspectos. Por quê? Porque as conexões cerebrais que dependem da serotonina, e não é só a questão do prazer, do bem-estar, as várias conexões que a serotonina influencia, inclusive sistema de recompensa, inclusive dor, vai estar alterado. A dor que você perguntou vai estar alterado quanto a isso também. Sim, exatamente. Interessante, né?
Muito. Dá para ficar falando aqui um tempão. Eu vou exibir aqui umas perguntas que eu achei interessante. Eu não sei se você teve acesso ao chat aí na hora que estava acontecendo, não, mas teve umas perguntas que você já respondeu algumas, e eu vou selecionar algumas aqui que, por exemplo, essa do Gustavo, que ele já cita, né, que a desbiose gera e estimula a desregulação autonômica, que você comentou. Além das abordagens neurovegetativas e viscerais, você recomenda ou direciona algum uso de pré ou probióticos aí na educação do seu paciente? E tem uma coisa também, se educa sobre hábitos, né? É isso que eu estou vendo aqui? Isso. Hábitos alimentares, isso. A primeira coisa que eu faço é assim, cara, se a pessoa tem uma desbiose intestinal, ela é produtora de fermentação de carboidratos muito forte, né? Que é a chamada SIBO, SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no delgado. Chama SIBO, é uma entidade própria. Cara, essa pessoa precisa diminuir a ingestão de carboidrato. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Se ele sugiro, né? Olha, vamos pensar em reduzir carboidrato. Principalmente os carboidratos simples, tá? Açúcares, né? Lactose, sacarose, frutose, vamos diminuir. Tem uma tabela dos food maps, que são alimentos que são fermentáveis. Você pode entrar em qualquer pesquisa nas redes aí, escrever lá, food maps, F-O-D, não é de food do inglês, é food mesmo, F-O-D-M-A-P-S, food maps, né? Que são os alimentos fermentáveis. E ali normalmente tem tabelas assim, a verde, consumo mais liberado, o amarelo, consumo moderado, e a vermelha, evitar o consumo. Então, a primeira coisa que eu faço numa desbiose intestinal é orientar que a pessoa reduza carboidratos, e ela pode se guiar por 2 semanas, utilizando as tabelas do Food Maps. Tá? Então, isso já é uma mudança de hábito. Se eu percebo uma desbiose putrefativa, proteína, que é gástrica e cólon descendente, igual eu comentei, eu vou sugerir que a pessoa reduza a ingestão de proteína, principalmente proteína animal. Né? Então, algumas coisas relacionadas a hábitos seriam essas. Né? E se ela tem também de lipídio, né? O duodeno, ela tem cálculo biliar, ou seja, elementos que me indicam que tem um sistema biliar afetado, vamos também orientar redução de gordura. A pessoa precisa saber isso. Mas eu queria saber mais, então você vai precisar de uma orientação profissional, de um nutricionista ou de um nutrólogo. O que eu faço são sugestões globais, generalistas, que baseados nessa fisiologia não tem como eu errar, não tem como eu piorar o quadro. Se eu vou precisar de uma reposição de enzima específica, se eu vou precisar de uma reposição, de uma entrada de um probiótico específico, né? Aí, então, eu encaminho a pessoa para o profissional capacitado, habilitado para isso. Mas eu faço algumas orientações. Probióticos e pré-bióticos, né? O probiótico, cara, eu tenho uma certa preferência pelo pré-biótico, tá? Ou seja, ao invés de oferecer mais micro-organismos, eu entendo como osteopata que se eu melhorar, se eu alimentar os que já tem, eu tenho uma indicação mais fisiológica, mais dentro do princípio autocurativo da osteopatia. Mas tem situação que vai ser necessário um probiótico? Provavelmente sim, eu acredito que sim, mas isso eu tenho receio de recomendar. Por quê? Porque talvez o meu conhecimento não vai conseguir perceber se eu não estou jogando mais bactéria onde já tem muita proliferada. Entendeu? Então, eu prefiro não fazer indicações específicas do probiótico, tá? Porque hoje em dia, Marcelo, eu preciso falar isso, cara. Hoje em dia, o que mais tem é gente sugerindo coisa, cara. Toma isso, come isso, é psyllium, é boswellia, come cúrcuma, toma... Pô, cara, você como profissional da saúde, você não pode
tomar como base, cara, opinião de influencer para você sair ditando isso para paciente, cara. Isso não é responsável. Você entendeu? E o que mais tem é isso, cara. Se você fica meia hora escutando uma rede social qualquer aí, cara, você vai sair, você compra uma farmácia inteira de manipulação para você começa a tomar tudo, cara. Você começa a achar que você está péssimo. O cara faz acreditar que você está doente. Então, você, como profissional da saúde, você tem que tomar esse cuidado, tá? Então, eu tenho uma tendência a utilizar mais prebióticos. O que eu faço? Se a desbiose é gástrica, eu trabalho só com blends de prebióticos, tá? Tipo assim, é uma combinação de vários, portanto, vai ter uma ação mais generalista. Eu tenho um blend que eu indico para desbiose gástrica, um blend que eu indico para desbiose intestinal e um blend que eu indico para desbiose colônica. Isso é o máximo que eu faço, cara. É o máximo que eu faço. Eu vou lá e tento alimentar as bactérias de onde eu estou vendo que tem problema. Agora, se precisar de uma abordagem mais específica, cara, se eu percebo que a minha sugestão, do ponto de vista nutricional, não atingiu o que eu gostaria, aí rapidamente eu encaminho. Isso eu acho que é uma maneira de trabalhar com responsabilidade e respeitando aí as áreas de saber, porque eu tenho muito mais que me preocupar com o que eu tenho para fazer na osteopatia do que me preocupar se eu vou dar cúrcuma, ou psyllium, ou boswellia, entendeu? E como dá isso, com que dose dá isso, como toma isso. Cara, você não pediu exame você é mais específico, nem nada. Então, eu foco a minha atenção nos procedimentos osteopáticos. Mas, confesso, em algumas situações que eu percebo que a pessoa vai ter dificuldade de chegar num médico ou num nutrólogo, num nutricionista capacitado para aquilo, eu percebo, eu preciso ajudar essa pessoa um pouquinho mais. Aí é gástrico. É gástrico, eu vou passar o blend da desbiose gástrica para ela. Cara, até hoje sempre funciona muito bem isso, e eu ajudo a encurtar um pouco o caminho daquela pessoa. E é prebiótico. Portanto, é um fitoativo, não é para causar nenhum problema mais assim. Agora, se precisar de uma coisa mais específica, uma reposição de enzima digestiva e tudo mais, eu confesso que eu prefiro que um profissional mais adequado para isso faça isso. Interessante. Aí até teve uma pergunta aqui que eu acho que entra na mesma dúvida que eu tive, é a da Arielle. Se poderia, então, né, nesse sentido, ter mais um tipo, né? Você falou a gástrica, a intestinal e a colônica. Né? Tem mais, você vê nos seus pacientes? Por exemplo, é comum você encontrar, quando eu vou examinar, eu encontro, por exemplo, uma tensão na região gástrica e cólon descendente, por exemplo. O que eu passo a acreditar? Eu estou tendo um problema, uma desbiose gástrica e uma desbiose colônica. Uhum. Agora, pode acontecer de não bater isso. Eu tenho gástrica e tenho cólon ascendente. Mas não é que não é que não bateu, né? A desbiose, quando ela começa, cara, ela vai se tornando sistêmica. A gástrica ela pode gerar uma desbiose intestinal que pode gerar uma desbiose colônica. Quer ver? Só para você ter uma ideia, uma desbiose colônica, se a válvula iliocecal for incompetente, a válvula iliocecal é outra víscera-chave, tá? Tem algumas vísceras que eu elegi como vísceras-chave. A válvula iliocecal é outra. Se a válvula iliocecal for incompetente, o que vai acontecer? Vai refluir conteúdo do cólon para o delgado. No cólon mora bactérias gram-negativas e anaeróbicas. No delgado moram gram-positivas e aeróbicas. O que vai acontecer? Vai fermentar tudo, cara. Então, de uma desbiose colônica, inundou de bactéria, porque a válvula iliocecal estava incompetente, e a válvula iliocecal, nós podemos mexer com ela, se ela é incompetente, ou se ela não fecha, ou se ela não abre, nós podemos mexer com isso, seja com técnica direta ou com técnica do sistema nervoso autônomo. Uma válvula iliocecal incompetente, refluxo, colo delgado,
desbiose de Delgado. Então, uma desbiose de colo gerando por refluxo uma desbiose de Delgado. Tem casos muito complexos, viu, gente? Tem casos muito complexos. A pessoa vem toda inchada, vem toda com dores em tudo, dormindo mal, irritada, com doença de pele, intolerante a tudo. São casos muito complexos, muito complexos. Aí você tem que enxergar. Bom, enquanto osteopata, o que eu posso fazer aqui? Daqui para frente não é mais comigo, eu preciso que você procure um profissional tal. E aí nós vamos tocando esse piano a 4 mãos. Olá, meu nome é Marcelo Andrade, sou o diretor-geral da NIL, e se você gostou desse conteúdo aqui, dessa aula, desse tipo de conhecimento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer mais a nossa comunidade NIL, onde a cada 15 dias nós temos aulas desse tipo, onde nós dissecamos um tema específico da osteopatia, por exemplo. E além disso, você participa de um grupo exclusivo com vários osteopatas do Brasil inteiro, onde você pode interagir, tirar dúvidas, pedir artigos científicos e também receber indicações de pacientes na sua cidade. Além disso, nessa comunidade você pode sugerir temas que você queira que sejam abordados nas próximas aulas. Então, clique no link aqui da descrição, te espero lá.